Olá, presidente, muito boa noite. Boa noite, doutora. A doutora acho que nunca foi nesse lugar. Eu acho que ela não. O time dela Já estou nunca empolgada para joga a lá. convenção. O time dela não joga lá, só vai na convenção, porque o time dela joga em outro lugar, não joga lá. Né, doutora? Isso aí. Doutora, hoje treinamento de produto. Hoje a gente vai falar do magnésio de malato, que tem muitos benefícios, muitas funções. É um suplemento maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho dele hoje. Vende demais, produto que vende demais, nosso muito vendável, produto ótimo, ótimo, muito procurado, tá, pessoal? Os médicos indicam, pô, todo mundo indica. Você vai no médico, acho que é o principal magnésio que eles indicam, né, doutora? Esse daí é um dos principais Sim, que eles indicam. Então, galera, eu já falei aqui, mas eu gosto de reforçar: papel e caneta na mão, saúde não tem preço, conhecimento não tem preço, e o que vai ser falado aqui é de extrema importância. Então, fica conectado, escute, porque salva vidas, cara. Os produtos que nós temos aqui salvam vidas. Isso, só de falar isso, não preciso falar mais nada. Né, doutora? Com você. Valeu. exatamente. Beijo, presidente. Olá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Wagner. Para quem não me conhece ainda, a doutora Renata Cordeiro, nutricionista da Atlântica Natural. E eu montei um treinamento hoje pensando em você, consultor, em abranger muito bem o quê? Benefícios desse produto, o que é esse produto, indicação de uso, sugestão de consumo, e a gente vai também quebrar três paradigmas de venda desse produto. Por quê? Tem muitas pessoas que falam, ai, doutora, mas eu fui vender e tem alguns tipos de objeções que eu não sei quebrar. Então, eu montei três tipos de caso aqui para a gente de objeções, para que a gente possa estudar e saber quebrar essa grande objeção quando um cliente, quando até mesmo um consultor novo da nossa equipe vem e fala para a gente desse produto. Então, a gente vai aprender também algumas técnicas de venda desse produto aqui hoje. Então, papel e caneta na mão, alguns recadinhos antes. Está sendo gravado esse treinamento. Então, assim que finalizar esse treinamento, já sobe para o canal do YouTube da empresa. E além disso, vou disponibilizar no canal do Telegram da Nutri a gravação e o PDF desse material também. E está sendo transmitido também no Zoom e no YouTube. Então, o pessoal aí que está conectado, assim que a gente finalizar aqui o treinamento de hoje, a gente vai abrir para tirar dúvidas e fazer perguntas de todos vocês, perfeito? Deixa eu colocar aqui. Vou pedir a gentileza para que você digite um 20x aí para mim no chat. Se vocês estão conseguindo visualizar a tela, se o áudio está ok para vocês, para que a gente possa dar continuidade desse treinamento de hoje. 20x, perfeito, pessoal. Então, o treinamento de hoje será magnésio de malato. A gente sabe que a gente tem alguns tipos de magnésio dentro da empresa, mas esse é um magnésio muito importante para a nossa saúde. E a gente vai entender um pouquinho disso dele agora. Então, magnésio de malato, o que é de fato a composição desse magnésio de malato? Nada mais é do que a combinação desse mineral com magnésio com ácido málico. Ou seja, essa junção, essa união desses dois vai fazer com que esse magnésio seja melhor absorvido, ou seja, tenha maior biodisponibilidade e menor desconforto gástrico. Por quê? A gente sabe que magnésio, quem já tem gastrite, refluxo, azia, enfim, ele pode causar algum desconforto gástrico. Então, esse tipo de magnésio, ele diminui as chances disso. Claro que a gente sempre fala, se você já é uma pessoa que tem esse tipo de desconforto, tem algumas dicas que a gente vai passar ali como você pode estar consumindo com o melhor horário, mas normalmente ele não causa nenhum tipo de desconforto gastrointestinal aí para você. E além disso, a gente consegue absorver melhor, ou seja, ele ter a maior biodisponibilidade, ou seja, ali no intestino a gente consegue ter maior absorção e eficácia desse produto do que de outros tipos de magnésio. Então, esse é um grande diferencial que esse magnésio traz para a gente. A gente consegue absorver ali muito desse tipo de magnésio, então a gente aumenta a eficácia e absorção rapidamente desse tipo de suplemento. E qual que é a origem desse magnésio de malato? Então,
Diferente do cloreto de magnésio PA, que nós temos aqui na Atlântica Natural também, que em alguns casos ele pode ter efeito laxativo em algumas pessoas, ou do magnésio quelato, o dimalato ele é focado na sustentação da energia. Então, sabe aquela pessoa que fala pra gente, nossa, eu já acordo cansado, mesmo que eu dormir, eu já acordo cansado, sem disposição, sem foco, parece que a minha mente vive cansada? Esse magnésio vai ajudar exatamente nessa questão, nessas pessoas de cansaço. E aliada à tecnologia, então a ligação desse magnésio, como eu disse, com ácido málico, vai permitir que esse material, que esse mineral atravesse as membranas celulares mais facilmente. Então, além de a gente ter uma maior absorção ali no nosso intestino, esse tipo de magnésio ele consegue absorver ali as membranas das nossas células, garantindo que o nosso corpo realmente absorva e aproveite ao máximo desse tipo de suplemento que está dentro daquela cápsula. Então, além da gente absorver, a gente consegue nutrir muito bem as nossas células, fazendo com que a gente tenha maior absorção e eficácia desse produto também. Sem contar, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o magnésio ele vai participar de mais 300 reações enzimáticas e químicas dentro do nosso organismo. Então, a gente vai falar de algumas delas, as principais, porque não dá para falar de todas, mas é muito importante, por quê? A gente sabe que hoje a gente não consegue ingerir através da alimentação uma boa quantidade de magnésio. Por quê? No Brasil a gente não tem vulcão. Então o nosso solo ele fica muito pobre em quê? Zinco, selênio, magnésio. Por isso que a gente está tendo muito depressão, ansiedade, crise do pânico, porque a falta desse mineral pode ocasionar todas essas doenças. A gente sabe que hoje tem estudos, né, que mostram que intestino, falta de vitaminas, minerais, enfim, é um conjunto todo que a gente vai abranger para dar esse diagnóstico, mas a falta desse mineral, do magnésio, é um importante fator para que, de fato, a gente tenha esse aumento dessas doenças, principalmente. Então, esse tipo de magnésio, ele vai nos ajudar a quê? Dar mais energia e disposição. Então, esse ácido málico que tem na composição é um componente vital do ciclo de Krebs. Então, quem é da área da saúde sabe o que é esse ciclo de Krebs, né? Algo mais fisiológico, que é o processo onde o corpo vai gerar energia dentro da nossa célula. Então, tem esse processo, né? Pega energia, transforma, quebra molécula, enfim, leva esse ATP que a gente fala que é de energia para dentro da nossa célula. Então, isso a gente consegue levar mais energia por conta desse ácido málico que está junto desse magnésio dimalato. Consequentemente, a gente consegue ajudar a combater aquela fadiga crônica. Então, como eu disse, aquelas pessoas que já acorda cansada, que sente que a mente não descansou, vive cansado, é uma indicação de uso de magnésio dimalato. Saúde muscular, pessoas que relatam muita cãibra, falta de magnésio, fraqueza muscular em idosos, é muito comum. Vai auxiliar também na recuperação pós-exercício, aquela pessoa que faz musculação, atividade física, que sente aquela fraqueza muscular que é normal. O magnésio dimalato entra para ajudar nessa questão também. Função cognitiva, ou seja, ele vai ajudar a apoiar a nossa saúde cerebral, melhorando o nosso foco e a memória. Então, aquelas pessoas que não têm foco, não têm memória ali durante o seu trabalho, dependendo do cargo que ela exerce, precisa ter concentração. Então, são adultos que não têm esse tipo de concentração e o magnésio dimalato pode te ajudar nesse quesito também. Redução de dores, ou seja, muito indicado para pessoas que têm fibromialgia, doenças crônicas, doenças articulares também, vai ajudar bastante nessa questão. Equilíbrio metabólico, então auxilia no metabolismo de proteínas, carboidrato e gordura. Então, é um suplemento indispensável para a saúde do adulto hoje em dia. Como eu disse, a gente sabe que muitos adultos têm falta desse magnésio, desse mineral. Como que a gente vai saber? Através de exame. Então, peça para o seu médico pedir exame desse mineral para ver como que está a dosagem do seu sangue. Isso é um indicador importantíssimo a gente saber para que, de fato, a gente possa suplementar com segurança e saber, de fato, como é que a gente vai estar cuidando daquela paciente ou daquele paciente também. Então, alguns benefícios desse tipo de suplemento. Aumentar a energia, como eu disse. Então, esse tipo de magnésio, ele é um tipo de magnésio que ajuda a aumentar a energia e melhorar o desempenho físico,
pois vai participar da contração e o relaxamento do músculo. Então, o músculo, ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Consequentemente, quando tem alguma falha nesse movimento, gera aquela cãibra, doloroso, contrai o músculo, enfim. Então, a gente precisa ter sempre a utilização desse tipo de suplemento para que, de fato, a gente tenha os níveis adequados no nosso corpo de magnésio para que a gente não tenha esse tipo de desconforto, porque é muito ruim, você está dormindo, causa ali aquela cãibra, fica muito dolorido no outro dia, então realmente é algo que, além de ser prejudicial, é algo muito dolorido para aquela pessoa também. Vai ajudar a reduzir dor crônica, ou seja, principalmente relacionada à fibromialgia, dores crônicas como artrite, reumatismo, artrose, bico de papagaio. Então, essas doenças crônicas realmente vai ajudar bastante nessa função da transmissão nervosa para aquela contração muscular. Então, além disso, alguns estudos mostram para a gente que a deficiência de magnésio pode resultar em dor muscular, cansaço, excesso, problemas para dormir também, né? Que são sintomas também da fibromialgia, da menopausa, do estresse, do cansaço. Às vezes você está tão cansado, com sua mente tão cansada, que você não consegue dormir. Você tem sono, mas na hora que você deita na cama, sua mente está a milhão ali, ela continua trabalhando e você não consegue ter uma boa noite de sono. Sem contar daquele ritual de sono que a gente já falou aqui, né? De dormir no escuro, sem tela. Pode colocar um óleo essencial ali no seu quarto de lavanda, de laranja doce, enfim. Fazer aquele ritual mesmo do sono, entrando junto com esse tipo de magnésio que vai ajudar nesse quesito. Auxilia no tratamento da osteoporose também. Por quê? Como tem esse tipo de magnésio de malato e esse mineral, ele é muito importante para a saúde e fortalecimento dos ossos, podendo ser um aliado na prevenção e no tratamento da osteoporose. Não substitui o cálcio, porque o cálcio é importantíssimo realmente para os ossos, mas o magnésio ele precisa também para fixar esse cálcio diretamente nos ossos. Então é muito importante a junção desses dois tipos de suplemento. Então, o tipo desse magnésio vai auxiliar na ativação da vitamina D também, aumentando a absorção do cálcio e fósforo pelo intestino, que são importantes para o crescimento e fortalecimento dos ossos. Então, adulto, na prevenção da osteoporose, se você já tem esse diagnóstico, é importantíssimo. E idosos também que tá com osteoporose, osteopenia, que é um estágio antes da osteoporose, é super indicado a utilização desse tipo de magnésio também para a prevenção ou até mesmo ajudar no tratamento. Ajuda a aliviar a ansiedade e a depressão. Hoje a gente sabe que a depressão é a doença do século XXI. Então, muitas pessoas, infelizmente, até crianças, adolescentes, o número está crescendo muito dessa questão de ansiedade, de depressão. Então, vai gerar, sim, um transtorno lá na frente desse adulto. Então, a suplementação de magnésio ajuda muito. Lembra que eu disse para vocês que no solo, nosso solo é pobre, mesmo consumindo bons alimentos, frutas, verduras, legumes orgânicos, a gente vai sim ter uma deficiência desse tipo de mineral. Então, a suplementação é muito importante nesse quesito para repor realmente o que a gente não consegue abranger através da alimentação. Então, consequentemente, a falta desse mineral é um fator que vai interferir para aumentar os números de casos de ansiedade, de depressão. Como a gente falou, ele vai participar de muitas funções cerebrais, influenciando na transmissão nervosa e melhorando até o nosso humor. Então, a gente vai interferir na questão de sinapse, daqueles neurônios. Então, o magnésio de malato é muito importante para essa transmissão também e manter uma saúde cognitiva adequada. Prevenção de pedras nos rins, pessoal, prevenção. Ah, doutora, eu já tenho pedras nos rins, vai eliminar? Não. Esse suplemento vai ajudar na prevenção, porque ele ajuda a pegar o cálcio e levar para o lugar correto, que é ossos e dentes também. Então, esse cálcio em excesso não fica circulando ali no sangue. O que causa pedra no rim normalmente? Falta de hidratação. Então, você não ingerir água adequadamente todos os dias, o seu rim ele vai se forçar para fazer a filtração. Ou excesso de cálcio. Aquelas pessoas que consomem muito cálcio durante o dia, muito leite, muito derivado, ou tem algum tipo de dificuldade
de absorção de cálcio. Então, esse cálcio em excesso fica circulando ali no sangue e vai parar ali no seu rim, né? Fica ali paradinho. Então, o que que a gente precisa? Ter um suplemento como esse tipo de magnésio e a vitamina D, claro, que vai ajudar a pegar esse tipo de cálcio e levar até a origem, até o destino final, que é ossos e dentes. Consequentemente, a gente não tem muito desse tipo de mineral, o cálcio, circulando no sangue, então dificulta a formação de pedra no rim também. Então, essas são as duas causas mais comuns que a gente tem de ter pedra no rim. Mas uma vez que você já tem, pessoal, dificilmente algum tipo de suplemento vai ajudar a eliminar, tá bom? Normalmente é caso cirúrgico, realmente. Então, vai ajudar nessa prevenção nas pedras dos rins formadas por oxalato de cálcio, que vai ajudar o bom funcionamento dos rins e evitar a formação dos cristais de cálcio, como eu disse. Se você tiver ainda em cristais, que ainda não formou cálculo renal, possa ser que com muita hidratação, água, chás diuréticos, a gente consegue eliminar ainda, tá? Quando tá em cristais. Mas quando tá em pedra, realmente já é um pouco mais difícil. Vai melhorar o funcionamento do sistema cardiovascular. Doenças que mais matam no mundo hoje, doenças cardiovasculares, derrame, AVC, infarto do miocárdio. Então, são doenças que mais matam hoje no mundo. E esse tipo de suplemento ele vai ajudar a melhorar o funcionamento do sistema cardiovascular, pois vai promover o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que também ajuda a ter um controle na nossa pressão arterial. Além disso, possui propriedade antioxidante que vai ajudar a diminuir o estresse oxidativo, reduzindo também o risco de doenças cardiovasculares. Além de suplementos, o magnésio também pode ser encontrado, como eu disse, em alimentos como amendoim, aveia, banana, leite, ácido málico em frutas como maçã, pera. Então, além da alimentação, a gente indica também o uso da suplementação, porque, como eu disse, a gente tem um déficit de absorção dessa vitamina por conta da qualidade dos tipos de alimento que nós temos hoje. Então, mesmo alimentos mais orgânicos, ainda a gente tem uma carência desse tipo de mineral. E aqui a gente vai entrar em algumas dicas de venda e público-alvo. Por quê? Qual que é o público que a gente vai abordar ou que a gente vai ficar atento quando a gente estiver perto dessas pessoas para poder indicar o nosso produto? Então, para vender bem, você precisa identificar a dor do cliente, pessoal. Sempre fazer boas perguntas, identificar a dor. Você não vai falar assim, olha, você precisa comprar esse magnésio de malato porque eu vi lá no treinamento que ele ajuda no cansaço. Mas a pessoa nem tem cansaço. Pode ser que ela tenha depressão, ansiedade. Então você vai pegar na dor realmente daquele cliente. Você sabendo os benefícios que esse suplemento traz, você já vai no seu público-alvo ou ficar atento de fato, né, nessas indicações, porque às vezes o próprio cliente já dá a causa da dor para você. E aí você, consultor, precisa ter o conhecimento e a habilidade de realmente de levar essa informação e fazer a venda e fazer o fechamento. Então, o cansaço profissional. Então, se o cliente já chega assim para você, nossa, eu vivo acordando, eu durmo, mas eu sempre acordo cansado, não tenho energia para terminar meu dia, né? Então, esse já é um público-alvo, aquelas pessoas que já relatam cansaço, mesmo dormindo, já acorda cansado. Aquele público, o esportista, o idoso, para quem sente dores no corpo, câimbras noturnas, desgaste, relaxamento muscular, saúde dos ossos e do dente. Então, idoso vai ter isso? Sim. Tem, normalmente tem osteoporose, osteopenia, porque normalmente não consumiu cálcio adequado a sua vida inteira. Então, vai ter isso quando chegar na fase de idoso. Muitas câimbras, então, quem não consome magnésio, quem não consome banana, quem é praticante de atividade física diariamente, normalmente tem essa fadiga muscular que eu disse, indicativo também de magnésio de malato. Argumento da praticidade. Então, esse é um diferencial do nosso produto que você pode falar. Diferente do magnésio em pó, que vai ter um gosto amargo e forte, dificultando a ingestão, o nosso da Atlântica Natural, cada cápsula tem 500 miligramas e é fácil de tomar, porque não tem sabor e não vai agredir o estômago, porque, como a gente falou no começo do treinamento, magnésio de malato normalmente causa algum desconforto gastrointestinal. Combo de saúde. Então,
Você foi lá para vender uma vitamina D, ou um cálcio, ou uma vitamina K2, esteja atento, porque o magnésio de malato pode entrar nisso. Então, ofereça também para quem já compra vitamina D, cálcio, pois o magnésio você vai explicar. Você já consome cálcio, vitamina D, então magnésio também é importante nessa situação para fixar o cálcio no lugar correto, que é nos ossos e nos dentes. Porque aí você explica, porque o cálcio circulando em excesso no sangue pode causar pedras nos rins. Então, você tendo esse conhecimento, você consegue abordar e ter um diálogo ali com o seu cliente, levar informação. Então, ele vai perceber, nossa, ele não é só um vendedor, ele é realmente um consultor que tem conhecimento, tem técnica ali do produto para que de fato possa fechar ali a venda, né? Lembre, conhecimento é tudo, pessoal. Conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar. Então, por isso que é muito importante você ter conhecimento básico dos produtos, para que de fato você possa argumentar e levar informação. Porque imagine quantas pessoas não têm essa informação que vocês estão tendo hoje, que você pode levar ali para um cliente ou para um consultor que está chegando ali da sua equipe. Então, sempre que o cliente pegue, outra dica muito importante que é de venda. Você vai falar do suplemento, do magnésio de malato, tenha ele em mãos já para venda. Tenha ele a pronta entrega. Então, se você já tem clientes que já compram vitamina D, cálcio recorrente, já coloque aí na sua necessaire de produtos a pronta entrega, magnésio de malato também. Porque depois desse treinamento de hoje, você vai ter informação e você tem como abordar esse cliente. Então, é muito importante que você estiver falando do produto, dê o produto na mão do cliente, faça ele pegar. O tato já é uma técnica, tá? Que ele já tenha, que ele já sinta a posse daquele suplemento. Então, se você está lhe explicando, olha, que o magnésio de malato, ele é bom para dar energia, parte cognitiva, cãibra, depressão, ansiedade. Então, você vai explicando tudo isso com o seu cliente já com magnésio na mão. Porque se você pedir para ele te dar, é como se você estivesse tirando algo dele. Então ele vai falar, ué, mas aquilo já era meu, ele tá tirando. Então isso já é uma técnica de venda que aumenta as chances dele vender, dele comprar esse suplemento de você. Então sempre dê o produto que você está falando, a pronta entrega na mão, e já mostre para ele, olha, tá vendo aqui os ícones no rótulo? Tem um cérebro, tem articulações, tem músculo, ou seja, tudo isso, então, já está aqui no produto, ó, a imagem. Vai te dar mais energia, disposição, a parte cognitiva, vai eliminar aquelas questões de cãibra, aqueles problemas articulares, dores crônicas, enfim. Então, tudo isso são técnicas de vendas que você pode mostrar e utilizar com o seu cliente para o fechamento. Algumas dúvidas frequentes que eu escuto muito desse tipo de suplemento em consultório. Doutora, o magnésio de malato, ele solta no intestino? Então, diferente do cloreto de magnésio PA, o de malato tem uma absorção muito mais lenta e eficaz. Por isso, raramente ele vai causar algum desconforto gástrico ou efeito laxativo. É a escolha ideal para quem tem estômago sensível. Claro que, mesmo sendo mais difícil de causar, como eu disse, algumas pessoas mais sensíveis ainda podem sentir esse desconforto. Mas, do modo geral, ele não vai causar, não solta o intestino, não dá aquele desconforto, aquelas cólicas no intestino. Em quanto tempo que a gente começa a sentir os efeitos utilizando esse suplemento? Isso vai variar muito de corpo para corpo. Absorção, tá? Porque os benefícios vai melhorar a sua energia, a redução de câimbras. Muitos clientes vão relatar a melhora a partir das 2 primeiras semanas de uso contínuo. Mas a gente sempre fala, é um suplemento alimentar, pessoal. Eu recebo muito de vocês, doutora, qual que é o remédio que a Atlântica Natural tem? A Atlântica Natural não trabalha com remédio, medicamento, porque senão não seria uma nutricionista aqui falando para você de suplementação, seria um farmacêutico ou até mesmo um médico. Então, a Atlântica Natural trabalha com suplementos alimentares, que atuam normalmente na prevenção ou para ajudar em algum tipo de tratamento. Então, a gente sempre fala, utiliza pelo menos 90 dias de uso contínuo, que aí sim a gente consegue garantir uma eficácia maior, porque vai depender muito da absorção de cada organismo. Então, 90 dias de uso contínuo, a gente já consegue ter uma boa melhora
de modo geral ali no indivíduo. Magnésio de malato, ele engorda ou ele abre o apetite? Não, pessoal. Magnésio de malato ele não possui calorias, não interfere nos hormônios de fome. Pelo contrário, ele vai ajudar no metabolismo de gorduras e carboidratos, então ele é um ótimo aliado na nossa rotina saudável do nosso dia a dia. Pode tomar junto com outros remédios? Aí sim, quem toma faz uso de outros remédios, medicamento realmente, se pode tomar junto com magnésio de malato. Então, magnésio de malato é um mineral natural, mas ele pode interagir com alguns tipos de antibióticos ou remédios para osteoporose, remédios, tá? Não se você faz suplemento de cálcio ou vitamina D, remédio realmente. O ideal é dar um intervalo de 2 horas entre eles e, claro, sempre perguntar para o seu médico: olha, eu já faço uso desse medicamento, posso estar introduzindo magnésio de malato? Então, pegue o rótulo, leve para o seu médico, que ele sim vai te ajudar se você tiver dúvida em referente ao seu medicamento ou algum tipo de antibiótico. Porque esse é o melhor cloreto de magnésio de farmácia, né? Então, por que que esse vai ser melhor do que aquele de farmácia ali que é 20, 30 reais? Muitas pessoas perguntam, mas o da Atlântica é caro. Tem na farmácia ali por 20 reais. Então, qual que é a grande diferença? A biodisponibilidade. Então, esse daqui a gente consegue garantir para vocês que você utilizando, a gente vai conseguir ter uma boa biodisponibilidade, uma boa absorção e eficácia do produto. Então, o cloreto, ele é eliminado e absorvido muito mais rápido, tá bom? Nosso organismo, então, a gente vai ter um efeito maior. Músculo, energia, em dores. Então, o investimento, ele pode ser um pouquinho mais, mas a eficácia é garantida. Então, explique isso para o seu cliente também, porque talvez ele pergunte, mas você está vindo com esse magnésio, é muito caro. Tem ali na farmácia por 20, 30 reais. Dê informação, informe isso para ele, tá? Muitas das vezes em farmácia, ou até farmácia de manipulação, não tem o que diz ali no rótulo, por isso que é muito barato, perfeito? Então, muitas vezes a gente já cansou de fazer testes com esses suplementos mais baratos, e ali, quando a gente vê o laudo, não tem a quantidade que está no rótulo, ou não tem aquilo que está no rótulo. Então, isso é muito importante, tá? A eficácia e o comprometimento da empresa com vocês referente à entrega dos produtos. E aqui eu trouxe para vocês 3 casos, né? Estudo de caso que eu falo, sim, para que a gente possa quebrar objeções. Por quê? Talvez você é um consultor novo, vai começar a trabalhar com esse tipo de suplemento e aí não sabe ainda quebrar objeções, como que você vai fazer na hora da venda. Então, enfim, ó, tem 3 casos aqui que eu coloquei para vocês. Primeiro, cenário número 1, o cliente que reclama de cansaço ou estresse diariamente, lembra? Então, esse cliente geralmente já chega suspirando e dizendo que o dia não rende. Então, você está no seu trabalho, está perto de alguém, e a pessoa fala, nossa, parece que eu não dormi nada. A pessoa está 8 horas da manhã, chega no trabalho, e eu dormi a noite inteira e parece que eu não dormi nada. Estou muito cansada. Então, você já tem esse conhecimento, sua anteninha já, opa, ela já te deu ali a dor dela para você entrar ali com a informação desse suplemento. Então, você, o vendedor, o consultor da Atlântica Natural, entendo perfeitamente. A sua rotina deve estar pesada para todo mundo. Você sente que o cansaço é mais físico ou parece que a mente não desliga? Aí o cliente vai falar, um pouco dos dois, parece que eu já acordo cansado. Você é consultor. Olha, muita gente não sabe, mas isso pode ser falta de magnésio. Eu indico muito esse tipo de suplemento, magnésio de malato. Por quê? Ele tem ácido málico que vai agir diretamente na produção da sua energia. Então, ele é um estimulante que te deixa agitado. Ele simplesmente vai reabastecer a sua bateria natural, fazendo você levar, tendo mais energia. E você já pode perguntar: vamos levar e fazer um teste esse mês, de fato, para que você veja que você utilizando esse suplemento, você vai ter mais energia e disposição ao longo do seu dia? Então, esse é um argumento, uma quebra dessa objeção que você pode ter nesse tipo de cenário. Outro tipo de cenário, o cliente que reclama de dores ou de câimbras, pessoal. É muita gente
tá? Que sente dores crônicas, principalmente na região sul e sudeste, que são mais frias. Então, é muito comum nessas regiões ter pessoas que reclamam muito de dores. Então, o cliente já vai chegar assim: olha, eu vivo com dor, já usei muitas pomadas, já tomei muito remédio e nada resolve as minhas dores. Já até desisti de usar alguma coisa porque nada faz efeito. Então, já te deu a causa, que é as dores. Aí você, consultor, essa dor é por causa de algum treino específico ou algo que te incomoda no seu dia a dia? Então, você vai entender se é algum treino, se é dor muscular de treino, ou alguma dor crônica como fibromialgia, problema de coluna, artrose, enfim. O cliente vai falar: sinto muita câimbra à noite e dor nas costas, nas pernas. Você, consultor, o analgésico você vai tirar a dor agora, né? Então, o remédio ele mascara, ele não trata de fato a causa da dor. Então, esse tipo de suplemento que é o magnésio de malato, ele vai tratar a causa, ajudando o músculo a relaxar de verdade e evitar a cãibra. Então, ele é o de malato, ou seja, ele não vai soltar o seu intestino como os outros tipos comum. Então, é um tratamento mais preventivo e mais vendido na minha empresa. Então, esse é um outro tipo de cenário que você pode quebrar esse tipo de objeção. O outro tipo, um fechamento de venda. Quando o cliente já está levando algum tipo de suplemento. Então, vamos supor, você já é seu cliente, é muito mais fácil de você ter essa quebra de objeção, se tiver, e de você abordar para o novo suplemento. Então, um cliente que já compra um multivitamínico, que é o Diazer Complex Mulher, ou Diazer Complex Multi, vitamina D, cálcio, vitamina K2, MK7. Então, já são públicos para você indicar o magnésio de malato. Então, o seu cliente já compra isso de você. Você vai falar: olha, excelente escolha. Você já faz uso de algum magnésio para acompanhar a absorção desses suplementos, principalmente da vitamina D e do cálcio? Ele vai falar: não. Você fala: então, porque o magnésio ele é muito importante, porque ele vai organizar os outros minerais no seu organismo. Então, sem ele, a vitamina D e o cálcio, eles não vão trabalhar 100%. Ou seja, você não consegue absorver e direcionar o cálcio, essa vitamina D, para o lugar correto, que é os ossos e dentes. Consequentemente, se está circulando no seu sangue, você pode aumentar as chances de você já ter pedras no rins. Se você já Aí você pode perguntar para o seu cliente: você já tem pedra no rim? Tenho, então. Então é bom você tomar para você não aumentar e prejudicar aquelas que já está existente no seu rim. Então você vai falar assim: o da Atlântica Natural, ele é muito bom porque só 2 cápsulas ao dia vai te garantir que o seu corpo aproveite tudo que está relacionado aqui dentro desse suplemento. Então você vai falar para o cliente: quer aproveitar e incluir já no seu kit agora? Eu já tenho ele disponível, ó. Tá aqui já. Já soma, já passa para o seu cliente e fala: ó, você vai pagar à vista, vai parcelar, é cartão, é Pix, é débito, enfim. Então, essas são quebras de objeções, informações que você, cliente, você, consultor, é importante ter para, na hora da venda, você passar segurança, informação para o seu cliente. Porque esse tipo de suplemento passava muito na televisão, né? Vocês podem perceber que foi banido, porque na televisão eles estavam vendendo muito de combos, então eles vendiam cada 6, que é uma dica para vocês também, tá? Não adianta você vender um suplemento só desse tipo de magnésio e achando que o seu cliente vai acabar com essa energia, com o cansaço para sempre. Não. É um tipo de suplemento que você precisa ter recorrência, ômega 3, enfim, cálcio, vitamina D. Então, você pode montar um kit, realmente, e oferecer esse kit para esse consultor. As pessoas gostam quando vende de kit, pessoal. Então, é outra dica de venda também, e uma lista de venda que vocês podem passar. Idoso, principalmente, gosta muito de comprar vários, né? Ou vários já do mesmo produto, você pode falar: ó, já leva ali no mínimo 3, porque a doutora lá na empresa falou que no mínimo é 90 dias de tratamento, então já garante os 90 dias para que de fato você não tenha nenhum tipo de dor, de cansaço, de cãibra, então você vai evitar dentro desses 90 dias. Então é muito importante isso. E na televisão foi banido isso porque estavam promovendo cura. Ah, você utiliza esse suplemento e você vai curar o câncer, vai curar isso, vai curar aquilo. E não. O suplemento ele ajuda a auxiliar no tratamento, ajuda na prevenção.
Então, você, consultor, também não pode promover cura de nada. Suplemento alimentar atua na questão da prevenção. Então, são algumas informações que eu gosto de passar para vocês, porque conhecimento é poder, informação é poder, e ajuda também na questão de fechamento de venda, fechamento de um novo consultor, né? Talvez você esteja passando plano e um novo consultor, um novo prospecto fale isso para você. Então, você já tem informação, a quebra de objeções, enfim. Então, eu acredito que foi um treinamento bastante completo, com bastante informações, para que de fato você possa ter isso adiante. Sugestão de consumo, então, conforme a embalagem e as recomendações padrão de saúde. Dosagem: 2 cápsulas ao dia para atingir a recomendação diária de magnésio. Perfeito? Melhor horário: pode ser tomado pela manhã para dar energia ou antes de dormir para relaxamento muscular em questão de cãibra. O ideal é sempre consumir junto com uma refeição para aumentar a absorção. Não indico consumir em jejum, porque assim, ainda assim, pode causar algum desconforto gástrico. Então, sempre após o café da manhã, após o almoço, após o lanche da manhã, tá bom? Público-alvo, como eu disse, adultos, então é um suplemento para adulto, praticantes de atividade física, idosos e pessoas com rotinas estressantes. Lembre-se, sempre oriente o cliente a consultar um médico ou nutricionista antes de indicar qualquer tipo de suplementação, especialmente se tiverem problemas renais, se for paciente renal. Contraindicação desses suplementos: efeitos colaterais mais comuns: náusea, vômitos, diarreia, dor de estômago, excesso de gases intestinal ou pressão baixa, tá? Isso em excesso, pessoal. Tomando em 2 cápsulas é uma dose segura, normalmente não vai causar esse desconforto, como eu disse para vocês. Além disso, quando utilizado em excesso, porque eu vejo muito assim, tá para utilizar 2, mas eu quero acelerar o processo, então eu vou tomar 4. Não, você vai se prejudicar, seu organismo não vai absorver e pode dar efeitos colaterais no seu organismo. Então, qualquer suplemento no rótulo ou no guia de produto tem a sugestão exata de quanto que você vai consumir, que é o indicado por dia. Então, além disso, quando utilizado em excesso ou em doses maiores do que as recomendadas, pode causar efeitos colaterais graves, como hipotensão, insuficiência renal ou arritmias, no caso, tá? Em altas doses. Quem não deve usar, tá bom? Crianças ou pessoas alérgicas ao componente da fórmula. Então, além disso, esse suplemento não deve ser usado por pessoas que já têm insuficiência renal, úlceras no estômago ou intestino ou diarreia crônica. Então, eu sempre falo, tem gastrite, azia, refluxo, síndrome do intestino irritável, primeiro trate isso para depois consumir esse suplemento. Não é indicado utilizar durante a gestação, a amamentação, e o magnésio de malato também pode reduzir muito a pressão arterial, especialmente em pessoas que já tomam medicamento para pressão. Então, prestar atenção nesses pacientes que já utilizam esse tipo de medicamento. O que é interessante, leve para o seu cardiologista e pergunte para ele se você pode agregar, também se você faz uso de algum tipo de medicamento para a pressão alta ou para o coração. Perfeito? Vou tomar uma água aqui, vou abrir o chat. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tiverem referente ao treinamento de hoje, tá? A Geise, qual a diferença desse magnésio de malato para o 5 magnésio? Geise, esse é só magnésio de malato, tá? O 5 magnésio tem 5 tipos de magnésio. Então, essa é a diferença. Eu durmo e acordo cansada, não tenho ânimos para nada, tenho dores no corpo, todo mundo. Então, Edna, então você pode ser uma nova consumidora, tá? De magnésio de malato. Já aconteceu com o meu corpo, cansado, pessoa dando feedback aqui. Pode tomar o magnésio direto por mais de 3 meses? Pode, tá bom? Eu sempre falo, vá no médico e peça o exame para ver como que tá a quantidade desse mineral no seu sangue. Mas normalmente você pode consumir. Se tiver em excesso no seu sangue, aí você dá uma parada, tá? Porque em excesso também é prejudicial à saúde. Cada magnésio tem sua função? Sim, gente, tem magnésios que são específicos para várias funções. Então, esse é o que a gente falou hoje aqui. Cãibra, coisas musculares, dores, parte cognitiva e também parte muscular.
Para quem tem fibromialgia, seria melhor os 5 magnésios ou magnésio de malato? Depende muito, tá bom? Vai depender muito, mas você pode consumir ou um ou outro com outros tipos de suplemento também. Tem noite que levanto várias vezes para fazer xixi, às vezes também levanto muito cansado, Fábio. Pode ser uma indicação também, Fábio. Normalmente quem tem fibromialgia já sente cansaço, sim, e muitas dores nas articulações também. Tem que tomar de dia ou de noite. Como eu disse, Denise, de manhã, se você quiser mais energia, ou antes de dormir, se for nessa questão muscular, questão de câimbras. É o mesmo que 5 magnésios? Não, pessoal, ó. Deixa eu até pegar um 5 magnésio aqui para vocês, tá? O 5 magnésio, ele vai ter magnésio. Tem o de malato também, em baixa concentração. Aqui, ó, desse que a gente está falando hoje, ele é puro, ou seja, tem uma alta concentração. Aqui no 5 magnésios tem o de malato, mas é em menor concentração porque tem outros 4 tipos de magnésio. Perfeito? O 5 magnésio faz o mesmo efeito, como eu disse, ele não é puro, então ele não vai fazer tanto efeito como esse, porque as miligramas desse do treinamento de hoje, ele é mais forte, porque ele é puro. Os outros, os 5 magnésios, tem outros tipos de magnésio. É uma pergunta: podemos orientar o uso de vitamina MK2 para ser absorvido? Com certeza, tá? Então, o que eu gosto sempre de indicar? Magnésio de malato, cálcio, vitamina D e K2 MK7. Ali você garante realmente saúde cardiovascular, garante que o cálcio vai realmente para os ossos, para os dentes. Então, esses 4 produtos é um combo fantástico para você montar e vender para o seu cliente. Pode tomar o magnésio junto com ômega 3 e colágeno? Pode, Jane, sem problema algum, tá bom? Cada um vai ter a sua função dentro do organismo, pode sim. Meu marido está com coração grande, deve ser. Ele pode fazer uso? A princípio, sim, tá, Andréia? Mas eu sempre gosto. Leva para o cardiologista e pergunta. Não sei qual que é a condição dele, se faz algum tipo de tratamento, medicamento, tá bom? Então, eu sempre gosto de indicar isso para vocês. Onde consigo ver o treinamento? No canal do YouTube da empresa, assim que finalizar, já sobe. Ou no canal do Telegram da Nutri, também vou disponibilizar a gravação e o material. Quem tem tiroide, esse é o 5 magnésios. 5 magnésios, tá? Porque ele vai abranger os outros tipos de magnésio também. Além do cálcio, outros suplementos que necessitam dele, sim, como eu disse, vitamina D, MK2, MK7, K2, MK7. Quem tem úlcera pode utilizar? Fabiana, primeiro trata a sua úlcera com aloe vera, com nato cap, para depois você utilizar, tá bom? Porque pode ser que cause algum desconforto em você, porque você já tem essa úlcera, que é uma ferida dentro do seu estômago que tá aberta, tá bom? Então precisa tratar isso primeiro. Novamente, pessoal, de manhã para te dar energia, disposição, e à noite em questão de dores musculares, fibromialgia ou questão de câimbras. Quem já tem cálculo renal pode consumir? Ficar em atento, tá? Pode consumir, mas ficar em atento para ver se não vai ter nenhuma crise, nenhuma coisa do tipo, mas a princípio pode estar consumindo só, avaliar realmente se não vai aumentar a frequência de crises. É melhor tomar 5 magnésios, porque já tem os 5 juntos? Vamos lá, pessoal. Se você quer mais essa parte de cãibra, energia, é magnésio de malato, desse que a gente está falando hoje aqui, tá bom? Em outra live, a gente já falou dos 5 magnésios, posso até vir novamente explicar para vocês, mas são diferentes. A composição, ó, do magnésio vai ter menos quantidade aqui do que aqui, ó. Aqui cada cápsula tem 500 miligramas, ou seja, é muito mais forte e concentrado. Então, essa é a grande diferença.
Pode ser usado junto com Natuvita? Pode. Magnésio treonato pode substituir o de malato? Não. Cada um tem a sua função, tá? São suplementos com funções diferentes. Horário para tomar, a gente já falou. Quando o cliente refere cansaço, é preferível indicar magnésio de malato ou de AZ Complex Multi? Eu preferia estar indicando os dois, tá? Porque o de AZ é um polivitamínico, então vai abranger a carência de outras vitaminas, e o magnésio de malato vai abranger essa questão de falta do mineral do magnésio. Então, você pode estar indicando os dois para essa pessoa. Pessoal, quando você fizer o seu exame de sangue, ali vai ter a referência de cada laboratório, se está adequado, se está menos, se está mais, tá bom? Então, por ali que o médico vai seguir, se vai te falar se está baixo, se está menos, enfim. Cada laboratório tem o seu padrão. 5 magnésio é só magnésio de malato? Não. É de malato, taurato, biciglinato, sulfato e óxido, tá? São 5 tipos. Tenho problema crônico na coluna, muitas vezes sinto as pernas. Sim, você pode tomar esse, Natuvita, você pode tomar Natulive junto, tá bom? Cúrcuma também, que é um anti-inflamatório muito bom. Quem toma 5 magnésios pode tomar o de malato, não vai dar excesso? Vai. Então, é isso que eu tô falando para vocês. Se toma já o 5 magnésio, ou para de tomar e toma só o de malato para essa função. É importante você saber, pessoal, para que você está tomando. Eu vejo que pessoas falam assim: ah, vou tomando tudo. Não, mas por que você está tomando aquele suplemento? Entenda e buscar se de fato o seu corpo necessita daquele suplemento, se a indicação é para você. Então, isso é muito importante. Quem tem anemia falciforme pode tomar 5 magnésio? Pode, mas aí precisa tratar esse tipo de anemia, tá? Com ferro, com B12. Treonato na empresa. Não, Neuza, puro a gente não tem, só temos no 5 magnésio, perfeito? Nefropatia, pode estar tomando? Pergunta para o seu médico, tá? Não sei se você faz algum tipo de tratamento, uso de algum tipo de medicamento. Então, esses casos é muito importante você sempre consultar o médico. Deixa eu conectar aqui no YouTube e ver se temos perguntas e dúvidas referente ao treinamento de hoje também, pessoal. Vamos ver aqui. No YouTube, por enquanto, não temos nenhum tipo de pergunta. Não temos pergunta. Vamos ver aqui. Edna, quando acordar cansada, sem ânimo, parece que não dormi. É o magnésio de malato que eu tenho que tomar? A princípio, sim, tá, Edna? A gente fala assim de modo geral, mas é bom você investigar para saber o porquê. Talvez é falta de magnésio, talvez é uma anemia, talvez é tipo de algumas outras vitaminas que você tem carência no seu organismo. Então, o magnésio de malato, ele vai suprir isso sim, mas é importante você saber qual que é a causa desse cansaço de fato para você tratar. Perfeito? Já tomo esse medicamento, já fiz transplante de medula. Nesse caso, Lúcio, não vejo nenhum tipo de restrição para você, tá? Mas qualquer coisa, pega e leva para o seu médico. Não sei se você ainda faz algum tipo de acompanhamento por conta desse transplante, mas a princípio não teria nenhuma contraindicação por conta disso, tá? Mas seu médico que vai saber melhor do seu caso. Então, é melhor você sempre perguntar para ele. Lembrando que nós temos esse canal
de atendimento exclusivo para consultores da Atlântica Natural. Então, um canal de dúvidas de produtos. Eu sempre falo, leia o guia antes. Não encontrou sua dúvida, ele não conseguiu sanar? Mande alguma mensagem, um áudio curto, seja claro e objetivo, para que a gente possa te auxiliar. Então, de segunda a sexta-feira, das 10 às 18 horas, exclusivo para consultores da Atlântica Natural apenas, tá bom? A gente não atende ligação, a gente não atende cliente final. Se mandar áudio, seja claro e objetivo, por gentileza, porque a gente atende a empresa inteira. Então, tem dia que tem consultor que manda áudio de 5, 7, 10 minutos, felizmente a gente não consegue ouvir, tá bom? Então, seja claro e objetivo ali na sua pergunta e na sua dúvida. Ajuda para a memória? Sim, pode ajudar, porque a parte na questão cognitiva, tá? Aí o que eu te indicaria? Você acrescentar um ômega 3 também, que é um ótimo suplemento para a memória, para a parte cognitiva também. Tomo clonazepam, citranina, o psiquiatra passou para mim tomar, mas estou sempre, parece, dormir sem ânimo. O que eu te indico, Edna? Pede para o seu médico pedir o exame para ver como que está a quantidade de magnésio no seu organismo. Eu estava lendo essa semana um artigo de uma psicóloga que ela fala muito disso. Ela fala, olha, muitos médicos preferem dar medicamento para ansiedade, para depressão, sendo que a gente conseguiria ajudar muitas pessoas com o quê? Magnésio, vitamina D, L-triptofano, vitamina B12. Então, são tipos de vitaminas que a gente consegue ajudar pessoas sem uso de medicamento. Claro que médico vai preferir receitar medicamento, mas é muito importante você ter realmente pedir esses exames para de fato você ver se você está com deficiência. Comece suplementando essa carência para ver se você melhora antes de você entrar realmente com algum tipo de medicamento. Porque a gente sabe que medicamento causa dependência, causa efeitos colaterais. Então, pergunte, questione o seu médico. Não sei se vocês sabem, mas até mesmo em consulta particular, de convênio, enfim, os médicos não pedem tanto exames, porque quanto mais exame ele pede, menos ele ganha. Vocês sabiam isso? Então, se ele pedir o básico, ele ganha R$ 50. Se ele pedir muito exame, ele vai ganhar 48, R$ 45. Então, vai reduzindo isso do convênio ou da consulta particular. Então, é uma informação importantíssima para que vocês tenham para questionar o médico de vocês, né? A gente sabe que agora a gente tem essa assistência virtual aqui também, vai ajudar muito. Então, você pode contratar e perguntar: olha, doutor, eu quero fazer exames para medir meu ferro, minha vitamina B12, minha vitamina D3, cálcio, magnésio, zinco. Pergunte, fale que você quer medir todas essas vitaminas e minerais no seu organismo para que você tenha um norte de fato, você possa suplementar com mais segurança e saber de fato o que o seu corpo está necessitando naquele momento, tá bom? Vou disponibilizar esse material lá no canal do Telegram da Nutri. Quem não tem, pode pedir para o seu líder, pode nos contatar nesse número de WhatsApp também que a gente manda para vocês, sem problema algum, tá bom, pessoal? Então, não temos mais perguntas aqui hoje. Espero ter contribuído aí um pouquinho desse conhecimento para vocês, com informações. Espero ter ajudado nessa questão de dicas de quebra de objeções, de venda, argumentos, que é muito importante você ter esse conhecimento para quebrar essa venda e até mesmo de um novo consultor que está vindo na sua rede. Perfeito? Vou disponibilizar todos os materiais, fiquem tranquilos, tá bom? E espero ter contribuído com vocês, como eu disse. Uma ótima noite, gratidão a todos vocês aí, uma ótima semana, um ótimo final de semana. Fique conectado, que a gente sempre tem treinamento, amanhã, quinta, sexta, sábado. Tem uma empresa aí bastante completa que pensa muito no conhecimento, na fonte de informações, para que de fato vocês tenham conhecimento, informação, que é o melhor aprendizado que vocês podem ter, perfeito? Uma ótima noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.